Yo, Geeks, aqui é o Felipe e você está no canal do Geek Brasil. Sim, pessoal, com muita satisfação, depois de 6 anos realmente me dedicando a essa obra chamada Teoria do Caos, agora sim, no dia 22 de novembro, estamos lançando esse meu primeiro e-book, que em breve vai ser livro também, livro físico, para você tocar, você que gosta disso. Mas por que eu estou gravando isso antes de você ouvir aqui, né, o audiobook do primeiro capítulo e seja convencido a adquirir ali o e-book aqui da A Teoria do Caos entre Livros e Robôs? Porque tem algumas diferenças, né? Algumas coisas foram modificadas, esses áudios foram gravados há cerca de 2 anos atrás, então basicamente para reunir toda essa galera de novo, para gravar novas cenas, para mim daria um trabalho do caramba. Então durante 2 anos fomos trabalhando, fomos executando todo esse processo e alguns nomes foram modificados, né? Por exemplo, o nome da mãe do protagonista é Ana e, no caso, agora no e-book, vai passar a se chamar Anne, porque tem alguma coisa ali que a gente vai fazer uma ligação, uma conexão. É por isso que essa importância na troca do nome tem uma grande relevância. E é claro também que o nome dos robôs, né, os reboots, que vocês vão conhecer também nessa saga, vocês vão observar que no e-book teve o nome sendo trocado para Nephilim. Sim, os gigantes ali com os nomes bastante emblemáticos na Bíblia acabaram dando nomes para os nossos gigantes robóticos devido a essas atualizações e correções que tivemos aqui na obra. Fora isso, é um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre o lançamento do meu e-book e eu gostaria de agradecer aos membros do canal. Gostaria de agradecer aqui o Mauro, o Roberto Gabriel de Jesus, o Bel Crane Jr. e o Lucas Silva, e um agradecimento especial ao João Paulo Albuquerque, que está aqui faz 7 meses como membro ativo do canal. Ele que já é um senior geek, várias pessoas caminhando aqui, a gente está colocando todos esses apetrechos e tudo isso para que o canal do Geek Brasil seja algo muito melhor. Então, agora preste atenção, vá buscar o seu fone de ouvido, porque tudo aquilo que você vai ouvir a partir de agora é potencializado a 100% com fone de ouvido. Então, pegue o seu fone de ouvido, coloque no seu ouvido e passe a ouvir agora o capítulo 1 da Teoria do Caos entre Livros e Robôs. Neste verão, as coisas não estavam indo como David gostaria, pois o garoto havia planejado durante o ano todo passar a sua estação favorita na praia com seus amigos. Mas isso tudo até o desaparecimento do seu pai, há 4 meses. David olhava para a janela do carro, imaginando onde seu pai havia se enfiado e por que os tinha abandonado daquela maneira. Apenas um bilhete, o garoto pensava. Ele se despediu com apenas um bilhete. Sem mais nem menos, e com nenhum motivo, apenas desapareceu. Aquela atitude individualista de seu pai estragou os planos do garoto e fazia com que ele acumulasse mais ódio por aquele que os abandonou. Por causa do desaparecimento dele, o menino de apenas 17 anos agora era o homem da casa. Viu sua mãe chorar inúmeras vezes, e o pior era ter que sair da União Central do seu país, que era, além da capital, a cidade mais desenvolvida, e voltar a morar com seu avô, que era mecânico de reboots, robôs utilizados pela polícia do país, a União 01. Como dito, o país em que David morava se chamava União 01. A nação era separada em 5 regiões chamadas de União Norte, União Leste, União Oeste, União Sul e União Central. Todas as regiões tinham se desenvolvido bem, mas como todo o dinheiro do território nacional era mandado para a União Central, ela acabava se tornando a região mais desenvolvida de todo o país. David morou perto do seu avô até completar 12 anos de idade, quando seu pai havia sido promovido. O menino não sabia ao certo o que seu pai fazia, mas tinha ideia de que seu pai ganhava um bom salário, tanto que tinha condições para morar na União Central. Quando seu pai desapareceu sem dar pistas, apenas o bilhete, a mãe de David não conseguiu manter a vida que tinham antes. Logo, aqui estavam o menino e sua mãe, Ana,
voltando para a União Sul de carro. Como é esse salgadinho, David? Abrindo o porta-luvas, sua mãe tirou outro salgadinho. De uma em uma hora, como toda boa mãe, ela tirava um pacote para o seu filho comer. Se olhássemos para a mãe de David, teríamos quase certeza de que ela não era sua mãe. Mas ao nos aproximarmos, não teríamos dúvidas de que são mãe e filho, pois o sorriso e os olhos os entregavam. Toda a expressão de David era mais parecida com seu pai, e apenas características que só com uma análise um pouco mais demorada veríamos algo semelhante à sua mãe. O garoto era alto, branco e tinha cabelos escuros, enquanto sua mãe era loira e baixinha. Mas os olhos de ambos eram verdes, daqueles que só visitando mares de águas limpas você veria. O silêncio persistia em permanecer naquele carro, exceto pelas vezes em que Ana tentava puxar algum assunto. E dessa vez, ela quis tocar direto na ferida. Filho, um dia a gente vai voltar a morar lá e você vai poder trabalhar no governo igual o seu pai. Não cite esse cara nunca mais, nem mesmo se referindo a ele como meu pai, disse o garoto, interrompendo sua mãe com sua voz vibrando dentro do carro. Sua mãe ficou em silêncio e, sem dizer nada, olhou para frente e continuou dirigindo. O garoto percebeu a besteira que tinha feito. Mais uma vez acabou descontando na mãe a raiva que não pertencia a ela. Ele havia esquecido que ela era tão vítima disso tudo quanto ele. Ou pior, era ela quem mais sofria com essa situação. Me desculpe, mãe. Não foi a minha intenção gritar contigo. Falou o garoto realmente com um semblante triste e olhos cada vez mais distantes da realidade da qual ele queria tanto fugir. Tudo bem, meu filho. Eu entendo a sua raiva e entendo o que você pensa em relação ao seu pai. Mas, tentando não guardar rancor, as coisas só vão piorar pra você se continuar com isso. Disse Ana com um sorriso. Aqueles que podem derreter o mais frio dos invernos da raiva e da fúria. Não teve como. David logo abriu um sorriso ao ver da sua mãe. Afinal, além de ser sua mãe, ela era a companhia perfeita para uma viagem longa, pois ela cantava, conversava e tentava explicar quase tudo pelo caminho. Uma jornada da União Central até a União Sul era 1 dia e meio de viagem, e agora só faltava algumas horas para chegar na casa do avô de David. Se a situação fosse ruim, pelo menos melhoraria quando tivesse chegado em terras seguras. Eles só fariam mais uma parada em um estabelecimento e em poucas horas chegariam na casa. E David queria isso logo. Eles poderiam chegar mais rápido se sua mãe deixasse o carro no piloto automático. Porém, quando ele citava essas palavras, sua mãe se transformava. Ela realmente pedia para o garoto parar de querer esse tipo de coisa. Era um trauma. Mas como ela poderia ter trauma de algo tão seguro? David nunca entendeu. Os carros eram movidos por eletromagnetismo, onde uma placa de ímã era fixada entre a terra e o asfalto, circulando um grande campo magnético que fazia com que os carros circulassem nas ruas sem necessidade de rodas. Cada carro tinha seu próprio piloto automático, e através das rodovias eletromagnéticas conseguiam fazer com os carros a trajetória mais rápida ou mais devagar. Afinal, todos os carros tinham acesso ao conhecimento de como estava o trânsito no caminho que o veículo percorreria. David não tinha ideia do que havia acontecido, mas se sua mãe preferia dirigir, então para ele era a melhor escolha também. A cidade onde ele morava ficava a alguns quilômetros da capital da União Sul, mas o caminho que eles usavam não percorria pela capital, mas sim pelas estradas da União Leste, que eram estradas quase não utilizadas devido à maioria das pessoas estarem se locomovendo no país por trens de ultra velocidade e aeronaves supersônicas. David decidiu ligar a televisão do carro, dizendo: Bela, liga a televisão. Como o senhor desejar, disse uma voz feminina saindo das caixas de som do carro, fazendo com que logo em seguida uma imagem fosse projetada no para-brisas do passageiro. O interessante nisso tudo era que o piloto automático do carro era uma inteligência artificial, os mesmos que eram usados pelo sistema de controle da internet das coisas. Porém, como Ana não gostava muito de Bella, ela só falava quando era David quem solicitava algo. A projeção foi feita bem no para-brisa onde David estava sentado, e estava transmitindo o horário do tempo. Não existia previsão do tempo, já que os computadores conseguiam calcular a exata temperatura e clima, de maneira que deixavam qualquer ser humano espantado. David pediu para que Bella aumentasse o som, e a resposta foi imediata. Então, depois da vinheta de abertura, se ouviu um rapaz dizer: Bom dia, povo da União 01. Abriu um sorriso âncora do único canal de televisão do país. Um rapaz com quase 30 anos, olhos puxados, cabelo escuro e liso e trajado com um terno fino e impecável.
Hoje é dia 21 de janeiro de 2123. Disse o garoto do tempo, saindo do canto da tela e apontando para a projeção em 3D que estava logo atrás dele. Hoje o dia será de um calor muito forte, mas nada de pânico. O alívio vem ao final da tarde com uma chuva daquelas. E a projeção mudou de um sol desértico para uma grande tempestade. E a intensidade das imagens eram tão perfeitas que parecia ter sido filmada do futuro. Ou será que havia sido mesmo? Nunca iremos saber. Não esqueça de levar seu guarda-chuva, para não dizer que eu não avisei, hein? É com você, Will. Encerrando as notícias do tempo, passou para o âncora do jornal. Muito obrigado, Harry, pela sua participação. Agradeceu ele com um sorriso. E então a projeção que estava ao fundo mudou. Agora era o Gear que estava ao fundo. A pulseira que articulava tudo na união. E é com grande satisfação que eu, Will Andrade, anuncio pela 7ª vez a atualização desse maravilhoso gadget que mudou as nossas vidas para sempre. E isso era verdade. Desde que o Gear havia sido inventado, as taxas de divórcio diminuíram e o número de pessoas que morriam de câncer estavam quase em zero, por exemplo. Pois o Gear detectava doenças que podiam levar à morte antes mesmo de o próprio sistema causar a doença. Assim como o gadget conseguia também ler as intenções das pessoas, e essas alterações faziam o Gear modificar sua cor. Entre sua cor e entre as cores possíveis, a vermelha era a pior. Era certeza que os reboots iriam atrás de você. Mas isso só acontecia para pessoas que tinham intenção de cometer algum crime contra a União 01 ou seus cidadãos. Ele conseguia fazer isso tudo porque era ligado ao sistema nervoso e era colocado logo que uma criança nascia, e depois de sua criação. O admirável era a flexibilidade da pulseira crescer junto com a pessoa que a portava, se adaptar não importasse como. E suas atualizações eram feitas apenas em seu sistema operacional e na construção do seu hardware, já que era a pulseira que tinha comunicação com o sistema nervoso. Desde sua criação, há 15 anos, a humanidade tem experimentado pela primeira vez na história a sensação de que finalmente estamos rumo ao controle da morte e da vida. O âncora foi aplaudido pelos que estavam no estúdio. Ele respirou fundo e olhou bem na câmera. Parecia que suas emoções tinham ficado sem uma conclusão. Então ele voltou a falar com mais serenidade em sua voz. Estamos a um passo de ficarmos longe de pragas como o câncer e a AIDS. Pela primeira vez o homem está controlando a doença e não o contrário. E em breve não estaremos mais sujeitos à morte e você pode celebrar a criação do Gear 10. Ele, que tinha recomeçado o discurso calmo, acabou explodindo e as projeções ao fundo foram alterando, mostrando que todo o território nacional estava em festa. David havia passado um dia e meio todo na estrada e acabou esquecendo que hoje era o lançamento do Gear 10, gadget que substituiu tudo. Smartphones, relógios, óculos, tablets e muitos outros acessórios que supriam as necessidades de várias pessoas. David olhou para o pulso e fixou o olhar no Gear. Se perguntava como aquilo funcionava. Mesmo o garoto sendo um aluno com notas boas na escola, nunca iria conseguir saber como aquele pequeno aparelho conseguia pegar tantas informações através de seu sistema nervoso. As câmeras voltaram novamente para o âncora, que a esse ponto estava chorando, e terminou seu discurso dizendo: Me desculpe pelas lágrimas, mas isso é apenas o começo para uma mudança em cada um de nós para sempre. Se o Gear existisse antes, meu pai não teria sido assassinado quando eu era criança. Disse, enxugando os olhos todos marejados. O âncora fixou o olhar na câmera do outro lado, abriu um sorriso e, encerrando a sua fala, disse: Mas não há mais motivo para choro, pois agora um novo mundo começou. Seja bem-vindo, Gear 10! Bella, desliga a televisão. David falou com um tom seco em sua voz. Como o senhor desejar. Retrucou imediatamente a voz feminina, já desligando a projeção no para-brisa. Ana olhou para David, que tinha voltado a olhar para a estrada, contando em sua mente os minutos para chegar em casa. Uma luz no painel do carro começou a piscar, dizendo que a bateria do carro havia entrado em modo reserva, o que deixou claro que eles deveriam parar no próximo posto de carga para poderem seguir a viagem. O carro seguiu em frente por mais 2 quilômetros, até que encontraram um posto de carga. Ana mudou de faixa e foi em sentido ao posto onde iriam parar. Estacionou o veículo e, brigando com o responsável do estabelecimento, não ia deixar o piloto automático estacionar. Até que, pelo tamanho da fila que se formou atrás dela,
o gerente acabou cedendo e deixando eles entrarem. Ana direcionou o carro e estacionou no lugar de mais fácil acesso. As portas se abriram para cima, mostrando um dos veículos mais fantásticos da União 01. Era um azul metálico que parecia refletir o céu em sua lataria. E, de fato, o veículo se adaptava em todos os ambientes que era posto à prova. Porém, era certo que eles teriam que vender esse carro quando chegassem ao seu destino. Os dois saíram do carro. O garoto foi até o painel que estava ao lado esquerdo do veículo e o sincronizou com o carro, fazendo-o carregar via wireless. David, eu vou no banheiro. Se quiser comer algo, é só ir lá dentro e pedir. Que eu já vou estar indo, tá bom? Disse a mãe do menino enquanto trancava o carro, fazendo tudo no manual, o que fazia com que eles fossem vistos como um urso no meio da cidade. Afinal, todos que estavam ali ao redor faziam tudo junto às suas inteligências artificiais. Mas Ana deixava claro não curtir muito a ideia. Tudo bem, mãe, falou o garoto caminhando em direção à sua mãe. Os dois foram até a entrada do restaurante. A mãe se direcionou até o banheiro e o filho até uma mesa para se acomodar. Assim que David se sentou, uma luz em um painel começou a piscar, avisando que tinha um cliente para ser atendido. E foi questão de meio minuto dele se sentar e o painel piscar para um robô aparecer oferecendo atendimento. O que posso lhe ajudar? O robô, que parecia ter sido comprado faz pouco tempo, era de cor dourada, predominante em todo o estabelecimento. A sua cabeça era parecida com um cilindro, mas com suas arestas ovais. Seu corpo, se é que podemos dizer assim, era fino e sem muita espessura. Era típico de um robô garçom. Vou querer uma Coca-Cola e 2 coxinhas, por favor. O garoto conseguia ser educado até com os robôs, pois sua mãe sempre pegava no seu pé sobre como tratar as pessoas e até com suas imitações, mesmo ela em particular não gostando muito delas. O robô se retirou enquanto o garoto ajustava seu gear no braço. David reposicionou o bracelete, dessa vez apertando mais no braço do que no pulso. Não era possível tirar o gadget, mas dava para ajustar ele para não ficar tão apertado. Enquanto ajustava seu gear, o garoto observou um rapaz o encarando. David achou aquela cena estranha, mas quando o homem percebeu que o menino tinha visto, desviou o olhar. E essa cena se repetiu umas 3 vezes, até mesmo quando Ana chegou para se sentar com o filho, que ainda não tinha começado a comer. Aquele moço continuava a olhar para David de maneira estranha, mas o garoto estava tranquilo, pois se a intenção dele fosse trazer qualquer perigo, seu gear iria piscar e a polícia logo o prenderia. Sua mãe sentou na cadeira em frente onde o garoto estava, pegou a coxinha e mordeu a que estava em um dos pratos. Ela observou que David não tinha nem tocado na dele ainda. Você tá passando bem, meu filho? Perguntou ela, inclinando a cabeça para o seu lado esquerdo. David foi pego em seus pensamentos e voltou para si, respondendo com o menor delay possível. Não foi nada. Estava apenas perdido nos meus pensamentos. Indagou o garoto que, em parte, não estava mentindo, mas mesmo assim escondia da sua mãe a verdade em relação à sua preocupação. Afinal, nos dias de hoje ninguém se preocupa em andar com medo de ser assaltado ou assassinado. Era besteira pensar assim graças ao que o Gear tinha trazido para a União. Sua mãe o encarou porque sabia que o filho não estava dizendo totalmente a verdade. Como Ana sabia disso? Eu não sei. Deve ser um dos poderes que se ganha ao se tornar mãe. Mas ela não queria ficar cutucando o filho adolescente. Pelo contrário, ela entendia que ele precisava ter sua privacidade. Ai, então tudo bem, declarou Ana, que voltou a comer sua coxinha e, dessa vez, acompanhando com a Coca-Cola do seu filho. David enfim pegou seu salgado de cima da mesa e começou a comer. Ele já estava com fome de algo que não fosse um salgadinho. Depois que havia notado a fome que estava, comeu o salgado em um piscar de olhos e ainda se sentia com fome. Mas provavelmente sua mãe não tinha mais dinheiro, então levantou da cadeira e foi em direção à porta. Saiu do restaurante partindo em direção ao carro e verificou no painel do carregador que a bateria ainda estava com apenas 50%. David abriu a porta e sentou no lugar do motorista. Ali retirou do bolso um item metálico, redondo e um pouco desgastado pelo tempo. Aquilo estava em seu bolso há muito tempo, mas engano seu que fosse apenas um amuleto, pois estava mais para um apoio, já que era a única coisa clara que ele tinha na memória que seu pai havia lhe dado antes de desaparecer. Era um costume do garoto jogar aquilo para cima com o polegar da mão direita e pegar com a palma da mesma mão. E o garoto acabava fazendo isso quando estava ansioso ou triste. E naquele momento, acho que podia ser as duas coisas. David lembrara que estava sentado onde seu pai costumava sentar para o levar para sair. O que David tinha na mão era uma moeda. Ele a escondia, pois foi a última coisa que seu pai disse para ele. E aquelas palavras eram claras e nítidas, como se tivessem sido ditas agora há pouco. Nunca mostre isso para alguém. Aquelas palavras ricocheteavam em seu cérebro.
O menino não entendia nada do porquê daquelas palavras. Apenas colocava no bolso toda vez que alguém chegava perto. Dentro do carro, David jogou a moeda umas 3 vezes para cima e pegou, como de costume. Mas na quarta, a moeda escorregou de sua mão e rolou para debaixo do banco do passageiro. O menino logo esticou o braço nos vãos de um banco para o outro, tentando tatear a moeda, e chegou até a encostar um dos dedos no objeto, mas uma parte da sua mão tocou algo diferente. Era algo que ele nunca tocara antes. Imediatamente ele recolheu o braço e nem se preocupou mais em pegar a moeda que estava embaixo do banco. A sensação era de ter tocado algo meio áspero e frágil. David tomou coragem e foi pegar a moeda de novo. Ele enfiou a mão debaixo do banco da mesma maneira que a retirou. Pegou a moeda e a guardou no bolso. Agora ele tinha que pegar a outra coisa debaixo do banco. Então colocou sua mão novamente na parte de baixo, segurou e puxou aquele objeto. O garoto ficou surpreso quando viu aquilo em sua mão. Ele segurava algo que havia sido abolido pela União 01. O garoto tinha um livro em sua mão. Um livro de papel. A fabricação de papel fora proibida há muito tempo. Tanto tempo que ninguém citava a data de tal acontecimento. O livro era de física. Para ser mais preciso, em sua capa estava escrito 3º ano do ensino médio. E David não fazia ideia do que essa frase significava. Mas resolveu abrir o livro. Olhou a primeira página e lá estava a data de quando o livro havia sido impresso. 28 de agosto de 2008. Ele ficou estarrecido quando viu a data. Ele passava as páginas com uma suavidade de quem pega um selo de cera de giz na mão porque as folhas estavam velhas e o garoto nunca tinha pego num livro de papel antes. David foi passando as folhas, passou o índice, folheou a introdução e continuou passando as folhas até que uma página chamou sua atenção. Ele ficou observando uma imagem por uns 5 minutos e então, como se um choque elétrico tivesse passado em seu corpo, o garoto paralisou e não conseguiu acreditar naquilo que estava lendo. O garoto observava a foto de um idoso mostrando a língua. O fato dessa foto estar em um livro antigo de física não tinha o surpreendido, mas o fato de estar escrito Albert Einstein na legenda da foto foi o que o deixou paralisado. Afinal, o Einstein que David conhecia era moreno, e essa foto havia sido tirada com ele mais jovem. Não podia ser o verdadeiro Albert dentro daquele livro velho. E aliás, como algo tão velho tinha parado ali? E ainda trazendo uma imagem falsa do físico que o garoto conhecia. Isso era o que intrigava David. David estava tão impactado com essas descobertas que não percebeu que desde que achou o livro, algo havia começado a piscar dentro do carro. Quando enfim ele percebeu que uma luz piscava sem parar atrás do livro, ele o abaixou e viu que algo o deixou completamente branco. A luz do seu guia estava piscando e a cor que irradiava dele era a pior que alguém poderia ver. A luz que piscava era vermelha.